Quando o paciente tem problema a nível de intestino, ele também passa a não absorver nutrientes. Se ele não absorve esses nutrientes, vão faltar nutrientes para que as células exerçam as suas funções, para que as mitocôndrias trabalhem. Quando você for pensar no probiótico para o seu paciente, você nunca pode pensar no probiótico sozinho. Você precisa preparar aquele terreno biológico para receber aquele probiótico. É importante que você oriente o seu paciente, inclusive, na ingestão de alimentos que contêm fibra. Por que isso? Porque essa fibra, ela vai sofrer várias fermentação ali no intestino e ela vai ativar substâncias como a serotonina, que é um hormônio do bem. Ela vai ativar o nosso sistema imunológico. Ela vai dar alimentos para essas bactérias boas. E isso é importante. Se esse seu paciente não come fibras de forma satisfatória, está faltando a matéria-prima para essas bactérias se alimentarem. Desde que eu li o livro 10% Humano, hoje a minha alimentação tem sido assim. Eu preciso alimentar as células do meu corpo, mas também preciso me alimentar as bactérias do meu corpo. E é muito engraçado que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais nós temos conhecimento, mais a gente vai ficando mais criterioso e vai selecionando as coisas. Gente, então desde 2003, se vocês pesquisarem aí no Google Simples, tem inúmeros artigos falando sobre a importância dos micro-organismos e o importante da microbiota. Só para a gente entender aqui o que é microbiota, né, e o que é aí micro-organismo, a microbiota, o microbioma, são todos os organismos de uma forma geral. Por exemplo, no meu corpo, eu tenho uma microbiota X. São todas as bactérias que eu tenho no meu corpo. As bactérias do cabelo, da pele, do nariz, da boca, enfim. E quando eu falo aí, por exemplo, em microbiota, eu estou me referindo a um lugar específico. A microbiota intestinal, a microbiota da pele, a microbiota vaginal. Pacientes mulheres que têm tendência a ter candidíase, o que é o crescimento da levedura? E essa levedura começou a se espalhar. Se você quer tratar uma candidíase da mulher, você precisa restabelecer primeiro o intestino dela. E o que eu vejo por aí no mercado? As pessoas se intoxicando de drogas, né? Para poder, os prazóis da vida, para você poder matar aí esses fungos, que acaba fortalecendo esses fungos, porque eles criam uma resistência. Gente, fungo é uma coisa fora de comum. Eles são uns bichos tão inteligentes que vão gastar anos-luz para os danados ser estudado. Quando a gente consegue ver que está tendo uma droga para combater aquele fungo ele cria uma casca, ele se mascara perante os sítios do corpo, de modo que a droga não reconhece que ele é um fungo, então não agride ele. E acaba, às vezes, sobrecarregando outros órgãos, como no caso o fígado. E aí, uma vez que esse fungo criou essa casca, essa proteção, ele já é mais forte. E ele consegue, inclusive, enganar o nosso sistema imunológico. Ele consegue conversar, ele é muito, muito persuasivo, ele consegue conversar com o nosso sistema imunológico e fazer de conta que não é um fungo. Então, o tratamento de fungo, para quem tem candidíase de repetição, por exemplo, usar os fluconazóis, esses todos é muito difícil por causa dessa resistência e dessa habilidade que as leveduras têm. Então, se você quer pensar em tratar uma candidíase, pensar em tratar uma levedura, nós temos que primeiro devolver aí a microbiota intestinal desse paciente. Nós temos que favorecer alimentos bons para esse intestino, para que esse intestino prevaleça as bactérias boas e anemize, camufle, abafe as bactérias ruins, os fungos, as leveduras. Nós temos, gente, no nosso organismo, bactérias boas e bactérias ruins. Quem predomina? Quem você alimenta. Sabe aquela história do lobo? Todo mundo tem um lobo bom e um lobo ruim dentro do corpo? Qual que vai sobreviver? O qual que você alimentar. Se você tem uma alimentação
rica em nutrientes, em fibras, você vai alimentar as bactérias boas. Se você come muito alimentos industrializados, ricos em corantes, em conservantes, muito farinhaço branco, muito açúcar, você vai alimentar as bactérias ruins. E é quando você alimenta essas bactérias ruins, você vai estar prevalecendo também a formação das leveduras, tá? Gente, nós temos, então, a simbiose, que é a mesma coisa que eubiose. O que é isso? É o equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Isso é o normal, é a homeostase. E aí nós passamos a ter a disbiose. O que é essa disbiose? É quando eu começo a predominar um grupo de micro-organismos que são patogênicos. Todos eles estão vivendo no intestino, na pele, no corpo, enfim, todos eles estão vivendo ali, em harmonia. Os mauzinhos ficam ali. Se não mexer comigo, eu fico quieto, mas se mexer comigo, eu tô pronto. Os mauzinhos estão ali. Quando eles percebem fraqueza dos bonzinhos, eles se sobressaem. E uma vez que eles se sobressaem, se nós não conseguirmos reparar aquilo, é muito difícil eles voltarem, porque eles vão se multiplicando e estragando todo o nosso corpo, tá? Gente, nós temos ali no nosso intestino, nas células intestinais, muitas rugosidades. E essas rugosidades, elas são feitas, foram feitas propositalmente com a intenção de aumentar as zonas de contato do bolo alimentar para que as células intestinais consigam absorver o máximo de nutrientes possíveis. E aí, acima ali daquelas células intestinais, nós temos mucose. E essa mucose, para que a gente consiga ter essa mucose em grande quantidade, nós precisamos de ter vitamina A. Se o meu paciente estiver carente de vitamina A, eu já diminuo a barreira, a concentração, o tamanho dessa micose que está protegendo ali aquele epitélio. Se eu diminuo essa barreira, que é a mucosina, eu vou favorecer que as bactérias ruins elas prevaleçam. Então, por isso que quando a gente for pensar em reparação dos probióticos, eu não posso somente pensar em dar probiótico. Como que está a integridade desse epitélio intestinal? Como que estão os nutrientes que vão fazer com que esse intestino se multiplique e se divida de forma satisfatória? Só a nível de curiosidades, as células intestinais elas vão se trocando e regenerando a cada 5 dias. A cada 3 meses, nós temos um intestino 100% regenerado. Mas como o intestino, ele precisa de fazer essa reparação muito rápida, a cada 3, 5 dias, a gente gasta muito ATP, muita energia ali. Muita. Então, nosso corpo precisa de nutrientes capazes de gerar grandes energias de boa qualidade para que essa célula consiga se multiplicar. E aí, as células duram mais ou menos 5 dias. Só que no primeiro dia, ela está meio que formando. Sabe aquela célula jovem que não sabe muito o que fazer? E no último dia, ela está morrendo. Então, ela tem uma vida útil de 5 dias. Mas ela trabalha com excelência mesmo, segundo, terceiro e quarto dia. Então, uma célula do intestino que vive 5 dias, ela trabalha somente 3. Então, nós temos que estar constantemente dando ao nosso intestino materiais para produzir ATP para que essas células consigam se regenerar, elas consigam trabalhar. E isso é muito maravilhoso, porque quando a gente entende isso, a gente entende que não é passar somente um probiótico. Então, muitos profissionais estéticos às vezes falam assim: você falou que, deixa eu ver o nome aqui que eu anotei. Você falou que o aminosos, né? Ele é excelente, por exemplo, para manter a qualidade da pele. Ótimo, então eu vou passar isso para todo mundo. Ok, e o seu paciente não vai responder. E por que não vai responder? Porque você não preparou ali aquele corpo antes, não preparou aquele epitélio intestinal antes para você conseguir fazer com que floresça ali um monte de bactérias boas, tá?